Na qualidade de desporto de combate, as lutas amadoras continuam impedidas de fazer o seu treino regular. Os atletas têm apenas acesso à preparação física e não deverão voltar aos tapetes de competição antes de setembro. O presidente federativo Pedro Silva aborda a paragem e a esperança do regresso competitivo para o último trimestre. Provocou uma paragem nas atividades presenciais, nas atividades competitivas nomeadamente, mas também nas atividades formativas presenciais. Enquanto nas atividades formativas conseguimos reprogramá-las e reconduzi-las para um formato online, nas atividades competitivas e de treino, as mesmas estiveram paradas durante cerca de 2 meses e meio, 3 meses. A prática em termos de treino já é possível, com muitas limitações, nomeadamente a distanciamento social, que torna a prática em concreto da modalidade impossível, mas torna questões como a preparação física possíveis, mas a prática competitiva continua interdita para já. Ou seja, só há preparação física neste momento, é justo dizer. O treino do combate ainda não é possível de resto em nenhuma modalidade de contacto, designadamente as de combate. Exatamente, todas as modalidades de contacto ainda têm, tal como as outras, a imposição do distanciamento social. No caso das modalidades de combate e das de combate de prevenção, essa prevenção não é possível, sendo que ficamos limitados às questões de condicionamento físico. E o que é que esta paragem provoca designadamente aos atletas, aos treinadores que estão associados aos atletas, designadamente nesta família nuclear da modalidade? O que é que isto provoca em termos psicológicos e até em termos físicos? Isto, obviamente, provocou na modalidade o mesmo que provocou a nível mundial, uma crise sem precedentes e uma crise não só aos indivíduos que a praticam, que a orientam, que a tutelam, mas também às respectivas instituições. Todos os clubes, não só os de luta, mas todos os clubes a nível nacional terão grandes problemas fruto desta paragem prolongada. Os problemas de condicionamento físico de forma desportiva, as limitações que ao nível psicológico também esta paragem impõe a cada um dos indivíduos, terão que ser alvo de uma atenção muito especial, como tem sido durante este período, mas também durante um período prolongado, uma vez o Covid-19 desaparecer ou estabilizar nas nossas vidas, de modo a que possamos, no prazo mais curto de tempo possível, voltarmos aos níveis que estávamos a 15 de março. Mas o que é certo é que, efetivamente, clubes pararam, treinadores deixaram de treinar, eventualmente muitos atletas até deixaram de contribuir com as suas cotas, os pais desses atletas. Como é que está neste momento a base da modalidade? A base da modalidade está com grandes dificuldades, como estarão todas as modalidades a atravessar. A Confederação do Desporto de Portugal tem tentado apresentar um conjunto de eixos e de medidas de intervenção a este propósito, que permita reconhecer e apoiar as dificuldades não só que as federações têm atravessado, mas também as dificuldades que clubes, associações, atletas, treinadores estão a sofrer neste momento e irão continuar a sofrer pelo futuro previsível. É necessário que se reconheça a importância política que o desporto tem. É preciso um reconhecimento político da importância do desporto, pelo impacto que o mesmo tem, não só em termos desportivos, mas em termos sanitários, em termos educativos, em termos económicos, em termos financeiros, como aliás esta crise veio pôr ao de cima. Quer dizer, se não tivermos saúde, e o desporto é um instrumento como nenhum outro na promoção dessa mesma saúde e do bem-estar, se não tivermos um sistema desportivo capaz
sólido, forte, toda a sociedade portuguesa e mundial irá sofrer as consequências desse facto. Mas o desporto nem sequer foi incluído neste plano de estabilidade económica, lançado recentemente. E esse é um problema que urge reconhecer, mas estou absolutamente convencido que o Governo saberá utilizar os meios disponíveis para também apoiar o desporto federado e a prática desportiva, porque isso é no superior interesse do país. E como é que está a confiança dos atletas, não naturalmente da alta competição, mas os atletas da base da modalidade e dos seus pais na retoma, no regresso, em colocar de novo os seus filhos nas atividades desportivas? Está muito dependente de uma coisa que não é fácil de garantir neste momento, que é um quadro de previsibilidade mínimo para o futuro. É fundamental sermos capazes de, no mais curto espaço de tempo, termos aqui algumas referências do que se irá passar no futuro. Não só em termos cronológicos, mas também em termos daquilo que serão efetivamente as medidas e as práticas estabelecidas a esse propósito. Também sob a égide da Confederação do Desporto de Portugal, o conjunto de modalidades de desportos de combate tem-se vindo a reunir e tem procurado estabelecer daqui para a frente um plano conjunto que permita, de algum modo, aliviar essas mesmas consequências que eram faladas agora. E justamente o regresso à competição. Na Suíça já temos conhecimento do primeiro torneio de judo já realizado, de resto na Suíça nunca existiram restrições tão amplas como as que aconteceram aqui no sul da Europa. O que é que está previsto? Ainda não está nada previsto, mas quais é que são os planos, que expectativas existem em relação ao regresso das competições nos desportos de combate e designadamente aqui nas lutas amadoras? A nossa expectativa é que possamos voltar a ter atividade competitiva no último quadrimestre do ano. Aliás, em linha com o que se vai passar com a Federação Internacional. A Federação Internacional já recalendarizou o quadro competitivo para este ano, transferindo para o último quadrimestre, portanto, entre 1 de setembro e 31 de dezembro, prevê realizar os campeonatos continentais e mundiais dos diversos escalões etários. A expectativa nessa linha da Federação Portuguesa de Lutas Amadoras é precisamente que seja possível, também a nível nacional, retomar o quadro competitivo, com as limitações que a Direção-Geral de Saúde e as autoridades sanitárias e o Governo entenda por bem estabelecer, mas restabelecer essa prática competitiva no último quadrimestre, portanto em setembro e dezembro. Esperamos, obviamente, antes disso, ainda durante os meses de verão, temos a expectativa, que não sabemos quando, mas temos a expectativa de que seja possível voltar a uma prática mais próxima daquela que é a prática sem limitações da modalidade, de modo a estarmos preparados, a Federação, os treinadores, os atletas, os clubes, estarem preparados para a retoma da prática competitiva, então no último quadrimestre do ano. E a elite da modalidade, a seleção nacional, precisa naturalmente de treino, precisa das competições nacionais e de treino para depois poder abraçar os objetivos internacionais que julgo ainda serão este ano, no último trimestre. Que objetivos são esses? Os objetivos passam pela participação nas grandes competições que estavam previstas. Obviamente que para que isso aconteça terão que existir as condições físicas, técnicas, táticas, de preparação suficientes para que possamos participar condignamente nessas mesmas representações. É a nossa expectativa que isso se venha a realizar. Com a informação e com as limitações que temos neste momento, não nos é possível neste momento concretizar efetivamente como, mas é a nossa expectativa que tal se venha a concretizar. As lutas amadoras, como desporto de contacto e mais ainda desporto de combate, são das mais afetadas pelas restrições colocadas ao desporto. Que moças vão ficar e durante quanto tempo a esperança estará para breve? Eu espero que a evolução desta situação esteja para muito breve. As moças e as repercussões
terão a ver essencialmente com dois fatores. O primeiro fator será a data da retoma plena. Quanto mais cedo se efetivar essa retoma plena, menores serão as consequências, não só para a federação, como para os clubes, as associações, os atletas, os treinadores, para todos os agentes da modalidade. A segunda ordem de fatores terá a ver com os meios que serão colocados à disposição de cada uma destas entidades, de cada um destes agentes, para podermos ser capazes de fazer frente ao que foi perdido durante este tempo. Se tivermos os meios suficientes à disposição de cada um destas entidades, destes agentes, para uma recuperação mais rápida, essa recuperação será muito mais rápida e os efeitos serão muito menos duradouros. Se não os tivermos, o oposto se passará. Ou seja, o vírus não pode terminar com o contacto, porque isso também iria, na prática, iria terminar com o desporto, como também não pode terminar com o convívio, porque isso iria terminar com a nossa sociedade. Sim, temos que enquanto não houver ou uma vacina ou uma cura para o Covid-19, teremos que saber construir aqui instrumentos que nos permitam conviver com o vírus sem destruirmos a sociedade tal como a conhecemos. As sociedades estão em evolução constante, nada nos opõe a uma evolução e um caminho feito nesse sentido, mas não podemos permitir e temos que ser capazes de arranjar os mecanismos que nos permitam conviver com a pandemia e não sermos consumidos e destruídos pela pandemia.